também está aqui presente, né? Ela disse que ela até fez um comentário aqui interessante sobre a questão de colocar alguma coisa no umbigo da criança, né? Diz que tem uma crendice até de colocar fumo de corda no umbigo. Tem muita coisa. E ela deixou um comentário aqui dizendo que ela é técnica de enfermagem e trabalhou 8 anos na UTI pediátrica. E realmente tem colegas que não merecem estar ali e não têm um olhar como um todo. Exato. Tem uma pergunta aqui da Nilce que ela colocou assim, ó. Tem um prazo para insistir na amamentação? Por exemplo, o bebê não conseguiu ser amamentado. Já até foi usado fórmula, mas não conseguiu. Qual é o tempo para poder insistir? A minha mãe... Bom, minha mãe me ajudou nisso aí. Certo ou errado, eu não sei. Eu vou esperar a professora falar. Então, a amamentação, como eu falei, parece simples, mas é complexo demais. Então, a gente tem que entender o binômio que a gente fala. É mãe e bebê. A gente acha que tudo é problema da mãe não ter leite, mas é o contrário. A maioria dos problemas estão, às vezes, até mais na condição da boca, anatomia da boca, freio lingual do bebê e várias coisas relacionadas ao bebê não tá pronto ainda para mamar, não saber ainda a forma de mamar, do que realmente a mãe não produzir leite. Então, às vezes, a mãe não produz leite porque o bebê não tem a pega correta que a gente fala. Uhum. E a pega correta, a maioria dos profissionais falam só da boca de peixinho, que é o que a gente vê na internet o tempo todo. Se tiver com a boca de peixinho certa, do bebê tá certo. Mas nem sempre. A gente fala de boca de peixinho, o que que é isso? O lábio inferior do bebê tá bem virado para baixo, para fora, e o lábio superior vem bem virado para cima. Só que isso a gente precisa até do posicionamento do corpo da mãe, bem posicionado, numa poltrona confortável, em algum lugar mesmo que não for poltrona, que ela se sinta bem posicionada. E quando a gente começa a amamentar sem instrução nenhuma, a mulher tem aquele instinto de colocar o bebê no braço e a cabeça do bebê normalmente vai para cima da dobra do braço e ela vai com o seio tentando chegar lá na boca do bebê, né? É verdade. A gente tenta fazer um malabarismo gigantesco porque a gente não tem informação. E aí, a gente levando o seio lá na boca do bebê torta, a gente não vai permanecer na amamentação daquele jeito. Então, como consultor em amamentação, a gente ensina o posicionamento da sua mão, segurando a cabeça do bebê, com a mão do seio contrário, por exemplo, segurando a cabeça do bebê o tempo todo para você conduzir a amamentação. Então, é a mulher que conduz a amamentação, não é o bebê que pega do jeito que ele quer o seio. A gente corrige a boca do bebê, a gente corrige o posicionamento, a gente corrige várias coisas. Além disso, a avaliação de freio lingual, por exemplo, a gente vê que dentro da maternidade acontece de uma avaliação sair como freio lingual sem alteração, por exemplo, e tem alteração. Então, a gente pega, assim, no dia a dia, casos que, às vezes, passa desapercebido um freio lingual alterado. Como enfermeira, eu consigo identificar que tem alteração, até tenho instruções para isso, porém, na hora que a gente identifica alguma alteração, a gente chama uma fono e avalia, para ver se realmente tem necessidade de uma abordagem de um odontopediatra, por exemplo, para fazer um piquezinho embaixo da língua. E isso, só um cortinho embaixo da língua, que às vezes para o bebê é um procedimento simples até, não quer dizer que é para fazer a torta direito, óbvio, né? Sem indicação. Mas é uma coisa que vai alterar, não só a amamentação, vai alterar até a alimentação do bebê, a fala, quando fica maiorzinho. Outras coisas de função da língua, que naquele momento está atrapalhando a amamentação, mas vai ter outros problemas lá na frente. É só o começo. É só o começo. Então, a amamentação é tão complexa que não tem um tempo. A gente tem que ter olhar crítico para tudo. Até porque, por exemplo, um bebê prematuro, igual a gente estava falando, eu não posso colocar ele no seio e ficar tentando por 1 hora. Eu gasto a energia do bebê prematuro exageradamente, porque ele já não tem tanta energia, ele já nasceu com baixo peso, com várias outras coisas ali do prematuro, que eu não consigo ficar com ele muito tempo no seio gastando energia desnecessária. Eu tenho que ajudar ele, porque ele tem que aprender aos poucos fazer a sucção da forma correta. A mãe tem que aprender a amamentar, se posicionar, colocar o bebê, pegar aqui, pegar ali, enquanto o bebê tem que aprender a mamar. Então, é uma sequência de aprendizados. A gente não pode simplesmente achar que
todo bebê é igual, que a gente tem o tempo de amamentação que eu faço para toda mãe, para todo bebê, daquele jeito como uma receita de bolo, né? A gente Entendi. tem que Sim. avaliar tudo. Quais são os profissionais que você pode, numa avaliação, falar assim, ó, você precisa desse profissional, ou precisa desse, ou precisa de tantos profissionais? Tem a fono e tem quem mais? Então, a gente tem... Quando eu fiz a transição de carreira, eu tinha uma ideia muito clara comigo que eu precisava de profissionais comigo, como uma equipe de parceiros. Por que isso? Porque a minha ideia era atuar com casos mais complexos, que eu vejo que a maioria das consultoras em amamentação, por exemplo, que não tem esse olhar da UTI, ela não vai ter até coragem de pegar alguns casos, por exemplo. Por exemplo, trigêmeos, caso de laringomalácia, casos de bebês prematuros, sabe? Tem muita profissional que, por mais que ela tenha a consultoria de amamentação muito boa, como curso, como aprendizado, esses casos mais complexos são mais difíceis mesmo. E quando a gente vem de UTI neonatal, que eu passei também, a gente tem um pouco mais de segurança de atuar e saber o momento em que o bebê ou o paciente, qualquer que seja, está entrando em alguma coisa que foge do normal, né? Você consegue ter um olhar um pouquinho mais delicado para isso. Então, a gente tem que ter uma parceria, alguns profissionais para nos ajudar, que são a fono, para caso de avaliação de freio lingual, de cavidade oral, a odontopediatra, no caso de necessidade de frenectomia, que a gente fala, que é o piquezinho na língua, uma psicóloga, nos casos das depressões pós-parto, que a gente identifica que estão exacerbadas e precisa de um olhar mais profissional, né? Além da psicóloga, a psiquiatra, que eu tenho uma parceira também psiquiatra, porque esses casos que a gente fala também de exacerbação e de passar de um baby blues, que é uma alteração hormonal normal de toda puérpera, de toda mulher que acabou de ter o filho, para a depressão pós-parto e uma possibilidade até de suicídio. A gente sabe que corre-se o risco. Sim. Então, a gente precisa entender qual é o limite, né, do profissional. Eu sou consultora de amamentação, eu identifiquei alguma coisa de diferente. Qual que eu vou passar? Vou passar direto para psiquiatra? Não, eu posso pedir uma avaliação de uma colega psicóloga. Se ela entendeu que dali para frente não é a parte dela, ela encaminha para psiquiatra. Então, a gente tem algumas Vocês acabam agindo parcerias. como se fosse um GPS no meio disso tudo. Né? Identificando o que precisa e vai direcionando. Tem que entender a atuação de cada profissional também. Sim. Porque dentro do hospital eu tive essa oportunidade de trabalhar com odontopediatra, de trabalhar com psicóloga, de ter colega psiquiatra, de trabalhar com vários profissionais que aí você, conhecendo a atuação de cada profissional, você sabe aonde ele se encaixa. Porque, às vezes, os profissionais não sabem nem qual que é a atuação do outro colega. Então, não sabe nem para quem encaminhar, às vezes, né? Sim. Tem que ter esse cuidado. Saber até, principalmente, onde eu vou, né? Porque não dá pra gente querer abraçar tudo. Sim. Você falou da poltrona. Essas poltronas vendidas para amamentação, elas realmente são boas? Elas ajudam ou tem alguma coisa específica? Eu falo que, às vezes, as mulheres ficam tão preocupadas com algumas coisas do aparato de amamentar, mas não se preocupam tanto com o ato de amamentar. Então, a poltrona é legal? É legal. A almofada de amamentação que coloca embaixo para pôr o bebê em cima é legal? É legal. Tem várias coisas que dá para a gente até orientar a mulher do que é melhor. A almofada mais alta, a poltrona que consiga colocar a almofada, sabe? Tem várias coisas. Mas eu acho que nada de aparato para amamentar é bom o suficiente quanto a informação que a mulher pode ter no pré-parto. Eu sou defensora, assim, absurda da educação em saúde na amamentação. E eu acho que se você dá educação em saúde para a mulher, trazendo todas as informações do que é certo, o que é errado, que hora eu peço ajuda, para quem eu peço ajuda. É para o pediatra, é para o obstetra, é para a consultoria em amamentação. Para quem que eu vou pedir ajuda? Às vezes elas não sabem nem quem chamar, né? Então, identificar alterações e saber o que é urgente, o que não é, para chamar o médico, chamar uma consultora. Tem muita informação importante para a mulher saber. E, às vezes, a poltrona é legal? É, mas você tem a poltrona sem almofada, você tem
1 milhão de coisas de aparato para amamentação e não sabe nem o posicionamento de pôr o bebê, de pôr a boquinha, de fazer isso, fazer aquilo. Uhum. Então, isso que é complicado, né? Sim. Você falando, eu estou, assim, eu fico lembrando, né, da minha vida mesmo, né, com os meus filhos. E como foi difícil, assim, o Estevam, principalmente, que ele nasceu bem prematuro. Como foi difícil ir na UTI neonatal, por exemplo, eu cheguei um dia, hoje ele vai mamar em você. Né? E eu tinha acabado de tirar o leite, né, ordenhar, para deixar lá para ele. Eu ia todos os dias lá fazer aquele processo. 2 vezes por dia, né? É. 2 vezes por dia. E eu cheguei e primeiro fui na salinha, ordenhei o leite, deixei lá, e depois eu entrei para ver ele. Elas falaram, não era para ter tirado, você ia dar mamar hoje. Mas assim, não fui avisada, né? Sim. Mas vamos tentar mesmo assim. E ele, com 1,8 kg, ele devia estar naquela época, colocou, imagina, de jeito nenhum. E ficaram ali, sabe? 2 horas. Aí vinha uma de um lado, pegava de um jeito, pegava meu peito, colocava na boca de um jeito e virava ele de tudo quanto é lado. E eu parada, não podia nem pôr a mão. Você se sente até mal, né? Estranho, Parece que aquilo que era para ser instintivo no início, com pouca correção, passa a ser tão invadido pelos profissionais que você não tem aquele... Você fala assim, cadê o amor? Exatamente. Eu senti isso no meu primeiro parto, na primeira amamentação, mas principalmente no parto. Eu fui para uma cesárea eletiva, né, por falta de instrução, de informação, tudo. Eu falei, gente, minha sensação de você estar indo pro abate... Uhum. Eu falei, cadê o amor do meu parto? É uma coisa estranha. Não. Vai lá, prende sua mão e faz isso, faz aquilo, aí tira o bebê, mostra um pouquinho ali o rostinho, leva o bebê. Eu falei, gente, não é isso que eu queria, não. Só que eu não sabia. Aí começou a me despertar tudo isso, de estudar o tipo de parto pro próximo filho, estudar sobre amamentação para eu conseguir amamentar, para ser satisfatório. Porque eu não sentia a satisfação que eu queria na primeira amamentação. Por que você acha